nossa bem-vinda, casa. Sara. Bem-vindo, Carlos. Bem-vindo, Francis. Obrigado. Fica à vontade, gente. Boa noite, gente. É um prazer ter vocês aqui conosco. Vocês são tão especiais para nós. A gente conseguiu juntar vocês pra gente poder ao redor da mesa ter um bom papo, né? O jeito mineiro de receber, né? Com boa prosa e trocando e tendo assim, esse momento assim de integração. E eu acho que vai ser muito especial. E eu quero começar com algumas provocações para vocês. Eu queria que vocês contassem um pouco da história de cada um. Então, assim, primeiro as damas. Ai, contar a história é tão gostoso, O que te levou pra né? medicina? É claro que eu já vou começar falando que a gente já se conhece há muitos, mas muitos anos, né? Estudamos juntos no Colégio Bituruna, depois cada um foi tocar sua vida, a gente retoma agora fazendo seu projeto, né? E agora você já profissional, eu já profissional, me conta um pouco aí o que te levou. orgulho, né, do João, que era amigo de infância lá no Colégio de Bituruna. E agora cuidando aí da nossa casa, da nossa clínica, juntamente com a Isabela, né? A gente fica aí realmente não só muito agradecido, mas muito orgulhoso dessa trajetória. A minha trajetória eu tenho muito orgulho dela também, porque assim, eu sou filha do Dilermando e da Marília, irmã da Sabrina e do Yuri, construí uma família linda com a Luísa, eu tenho o Caio e o Arthur. E sempre quis fazer medicina, assim, desde que eu lembre, né? Eu acho que quando a gente é bem pequenininha, talvez a gente queria ser daqui. Outra escolha. Mas depois, quando eu me lembro, eu queria fazer medicina. Eu tinha profunda admiração pelo meu pai, pelo jeito que ele cuidava das pessoas, não só pela medicina. E eu queria cuidar como ele cuidava. E então fui para Vitória, fiz cursinho, depois eu fiz a minha faculdade em Vitória mesmo. Depois eu fiz minhas residências médicas no Rio de Janeiro, que aí eu fiz primeiro clínica médica, depois eu fiz gastroenterologia e depois eu fiz endoscopia. E aí quando eu encontrei com a Luísa lá no Rio, a gente se conheceu, assim, a gente já se conhecia da faculdade, que a gente se conheceu na faculdade, mas não tinha nada, e a gente se reencontrou, coisas da vida, né? As coincidências que Deus faz. Só Deus. E aí, lá para um mês de namoro, eu falei com ele assim, olha, eu acho que a gente já começa a apaixonar nessa época, né? De um mês, mas deixa eu te falar, daqui a um ano eu vou voltar para Valadares, que o sonho da minha vida é trabalhar com meu pai. Então, se isso estiver, assim, próximo do seu planejamento de vida, eu acho que vale a pena a gente continuar apaixonando. Se não, eu vou voltar. E eu consegui, assim, realizar esse sonho, que foi trabalhar juntamente com meu pai. Eu fiz a mesma especialidade que ele. Confesso que ficou com um gostinho de quero mais. Infelizmente, meu pai faleceu depois de 2 anos. Mas graças a Deus que a gente teve esses 2 anos juntos trabalhando. E o legado que ele me deixou foi muito maior do que eu podia imaginar. Porque, assim, quando eu estava muito triste, deprimida, né, a França tem essa trajetória também, a coisa que mais me ajudava a superar a perda do meu pai, primeiro foi o Caio, que ele tinha 5 meses, e sempre foi uma criança extremamente alegre. Inclusive o significado do nome dele é alegre, feliz. Ai, que lindo. Então, ele me ressuscitava diariamente, era o Caio. E segundo, ir trabalhar. Primeiro que eu sempre fui muito ativa, eu sempre gostei muito de trabalhar. E quando eu sentava no consultório, e eu chorava o dia inteiro se eu não estivesse cuidando do Caio e não estivesse trabalhando, eu estava chorando. Eu tinha essas 3 coisas, meu dia era assim, após a perda do meu pai. E quando eu sentava no consultório, de 10 pacientes que entravam, 9,5 era do meu pai. E eles entravam e falavam do meu pai chorando copiosamente, me contando histórias lindíssimas de como ele foi caridoso, de como ele foi um anjo, de como ele foi um pai, de como ele ajudou não só como médico, mas como pessoa. Que orgulho, né? Não, que orgulho. E eu achava que eu queria ser igual meu pai quando eu crescesse. Mas aí eu vi que era muito mais difícil que eu imaginava, que não era só fazer medicina. E naquele momento eu era forte. Aí eu falava de Deus, aí eu falava de superação, consolando os pacientes dele. Então, assim, foi Deus tem essas pegadinhas pra gente conseguir se autodescobrir mesmo. E aí, obviamente, meu marido, né, me ajudou, minha família, minha mãe. E aos pouquinhos eu fui trazendo essa personalidade do meu pai pra mim. Hoje, quem vai na clínica consegue, né, assim, ter um pouquinho da minha personalidade, mas também tem muito
do cheirinho de amor dele, que meu pai era muito mais do que um médico, sabe? Assim, de uma espiritualidade. E era o que eu sonhava na medicina. Não era só ser médico, porque eu acho que tem um tantão de médico, era cuidar. Era enxergar o paciente além da doença. Era enxergar o paciente além da dor física. Porque eu acredito que a dor física vem da dor da alma, vem da dor emocional. Então, eu precisava dessa base do meu pai para poder eu conseguir tratar o paciente além de dor de estômago. Sim. Né? Então, eu acho que a minha trajetória foi mais ou menos essa. Verdade. De Bonita, hein? Bonita, né? E a sua, Carlos? Acredito que a minha é muito mais simples, viu? Não, é porque o homem, né? Não. A mulher se deixar, eu quero uma hora falando Bom, aqui. medicina, acredito que para todos aqui que fez, né, sempre foi um desejo muito grande, né? Então comecei em Caratinga, depois transferi para o Rio e lá que começou toda a minha trajetória na área. E até chegar no final, não sei se aconteceu com vocês, a gente ainda ficava naquela, o que fazer? Eu sabia que eu queria uma área cirúrgica, mas qual área cirúrgica dentro de tantas áreas, né? Então você pensa em qualidade de vida e aí você começa a frequentar os lugares para poder experimentar aquilo que você mais se identifica e graças a Deus eu escolhi a cirurgia vascular. Aí vem o primeiro dilema, onde fazer cirurgia vascular? Então você começa a conversar com um colega, com outro, porque dentro dessa especialidade também tem áreas. É uma área mais estética, mais venosa, uma área um pouco arterial, a urgência. Então isso fez pensar e buscar São Paulo como uma formação. Então eu fui para o interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Lá eu fiz residência de 2 anos em cirurgia vascular e fiquei muito feliz, minha esposa me acompanhou e foi momentos muito bons. Aí quando estava terminando a residência em cirurgia vascular, foi interessante que minha esposa perguntou, agora nós vamos para onde? Aí eu cheguei para ela e ainda falei assim, amor, eu ainda vou fazer mais 1 ano. E ela não sabia, porque eu não tinha decidido em fazer ainda endovascular. E assim, ela abriu mão de tudo para me acompanhar, né? Então ficou 2 anos fora e depois virar para ela e falar assim, nós vamos ficar mais 1 ano. Aí ela, nossa, e para onde? Aí eu fui aprovado e fui para Piracicaba, que também é estado de São Paulo, que é uma cidade maravilhosa também, e lá eu cursei mais 1 ano de endovascular. Aí no final fui convidado a ficar no serviço, né? E a gente fica muito lisonjeado, né? Em tentar assumir um serviço grande, mas a decisão de voltar para casa era muito grande, né? Eu queria voltar para nós, né? Para o interior, porque a família da minha esposa é do interior de Minas, né? Eugenópolis, a minha daqui de Valadares. Então a gente queria ficar o mais próximo possível, mas não pensava de imediato ficar em Valadares, não pensava. Como minha esposa tinha loja em Ipatinga e eu fiz residência em cirurgia geral no Márcio Cunha em Ipatinga, então estava muito fácil voltar para lá. E aí, quando nós decidimos voltar para Ipatinga, eu fui lá para o Hospital Márcio Cunha, e lá no Hospital Márcio Cunha, como é uma empresa muito grande, você tem que passar por vários setores para ser contratado. Então, você tem que fazer psicotécnico, abrir empresa. Enquanto isso foi acontecendo, as coisas foram acontecendo aqui também em Valadares. E aí chegou um momento que eu falei, olha, eu acho que ficar em casa vai ser melhor do que... Claro que Ipatinga abriu as portas, é uma cidade maravilhosa que eu gosto muito, mas as coisas foram acontecendo aqui em Valadares. Aí eu falei, olha, Deus está mostrando que o caminho é esse, né? E aí minha esposa ficou muito feliz, porque ela também gosta muito de Valadares, né? E muito próximo também da cidade dela, e acabou que as coisas foram acontecendo aqui e nós chegamos. Eu atuo muito na área arterial aqui, então eu estou indo um pouco contra, né? A maioria dos amigos buscam o tratamento estético, né? A qualidade de vida acaba sendo melhor, busca o tratamento venoso e eu tenho um prazer muito grande na urgência, no tratamento arterial. Não que eu não trate venoso, claro que não, trato também, mas lido muito com a urgência e o tratamento arterial. E estou muito feliz, realizado. Valadares me abriu as portas, né? E João está aqui sabendo toda a minha história, né, João? Então, fiz um consultório ali, né? Agora a gente fez um outro consultório, empreendimento, fiz empreendimento. Casa, né? Então o João já tem uma história muito grande, mas bom. Essa história aí.
Que delícia. E fico muito feliz de ter sido convidado. Ah, Obrigado. bom prazer, bom prazer. Agora nossa história também é longa, né, Francis? Rapaz, se deixar fica doido. Mas a minha história, assim, eu estudava no Nelson aqui no Valadares, acho que tinha 11 anos. E a mãe tinha um ateliê aqui na Ribeira do Junqueira de costura e morava lá também, né? Ateliê de roupa. Eu tinha um probleminha sério de comportamento e que não aguentava ficar parado, né? Então eu vivia sobre as lajes das casas lá da Ribeira do Junqueira. Aí eu conheci sua mãe, em cima da laje. Ela gritava, menino, você vai cair daí, menino. Eu falei assim, o que foi? Aí eu conheci sua mãe lá, passei a conhecer, minha mãe já conhecia ela, lá ela trabalhava com o Dr. Fausto. Sim. E aí ela foi meu primeiro colabora aqui em Valadares, foi com sua mãe. Ela me contratou para limpar as caixas d'água lá da clínica. Então eu comecei nessa época, eu acho que foi no ano de 1994. Eu morava aqui, tinha Vitor Mirim, minha mãe morava... Eu era um menino, eu tinha 8 anos. Mas a gente comportava Mas melhor também em era um cima, menino, andando... Não, menino, mas eu tô dizendo, mas eu tinha 8 anos. Era uma forma de acalmar em cima da laje. Sempre nós estávamos assim, da laje, pulava de um lado pro outro, eu e meu irmão. A medicina entrou na minha vida, na verdade, de uma maneira muito tortuosa, né? Porque fiz enfermagem primeiro, depois voltei para Valadares em 2004, aí inauguramos o CT de Samaritano, e aí conheci vários colegas médicos, vários incentivadores, Frank Ford, Bicalho, Márcio Duval, à época, trabalhava comigo, e outros colegas médicos aqui de Valadares que incentivaram, o Dr. Jadson. E eu tive, na verdade, uma escolha em um momento que eu conheci um paciente chamado Cristiano. Ele tinha um rabo do meu sarcoma e ele me esperava todos os dias para fazer esse curativo dele. Todos os dias ele me esperava lá. E eu fiquei fascinado não pela questão da oncologia, sim, mas pelo sofrimento humano. Porque ele esperava, eu ia lá e cuidava dele, a gente conversava a fundo. E eu resolvi fazer medicina a essa época. Então foi esse encontro transcendental com esse paciente que eu resolvi fazer psiquiatria desde aquele momento. Então eu fiz faculdade de medicina todo já, frequentando os CAPs e atentando isso aí. E realmente por questões também próprias, né? Eu tinha muita dificuldade de olhar no microscópio, aí eu descobri que eu tinha um problema chamado TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque eu não conseguia olhar as lâminas. Eu olhava o microscópio e não via as lâminas lá. Então eu comecei a prova, eu era bolsista, e a nota que valia 30, tirei 6 na prova. Falei, não, agora eu perco a bolsa. Aí eu falei assim, eu vou ter que buscar uma estratégia, né? Muito criativo, comecei a decorar as lâminas, né? Falei, não consigo olhar no microscópio, decorei as lâminas, passei. E aí foi a faculdade toda ali, lá na Uniatenas, em Paracatu. E fui a Brasília fazer psiquiatria. Terminei psiquiatria, voltei para Valadares. E eu vim embora, na verdade, ia morar em Brasília mesmo. Mas tivemos problemas familiares. E me obrigou aqui a cuidar dos sobrinhos, que minha mãe estava sozinha, meu irmão tinha perdido a esposa à época. Eu voltei, tô aí, Valadares já há 15 anos, né? É só psiquiatria e estamos nesse comando aí, tentando desacelerar, como você já falou aí. Tá vendo? E realmente a gente escreve muito livro sobre desacelera e agora tem praticado o livro desacelera para ver se diminui, né? A intensidade. Mas a ideia é essa, né? Mas que história bonita, porque assim, eu não sabia dessa história toda desde lá atrás, assim. É claro que eu também conheço sua mãe desde muito tempo e tudo, assim, minha mãe e sua mãe sempre foram amigas, fizeram, acho que assistência social juntas também. Mas eu acho legal a gente contar uma história assim, que eu fico vendo aqui, como é que Deus também coloca tudo, né? Então você brincou assim, a Estelina foi o meu primeiro prolabore, né? Foi mesmo. E abriu essa questão pra mim, e eu vejo você hoje cuidando da minha mãe, né? Da minha mãe nas circunstâncias dela, né? Você com esse olhar, esse cuidado, realmente um cuidado muito além do que a medicina, né? Colocaria, um cuidado quase que de um filho, né? Esse olhar tão atencioso pra ela, me dando esse apoio nessa história toda, né? Então, que bom, fico feliz demais da conta. É a oportunidade que Deus dá, né, da gente reencontrar. É verdade. As coisas vão acontecendo, né? E a gente não entende. Na sua vontade ou contra a sua vontade, né? Mas lá, quando você chega lá na frente, você olha para trás e fala, não, como as coisas deram certo, né? E como que Deus vai colocando as coisas na nossa vida, né? A Bíblia fala em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Esse todas é muito importante. Porque todas é todas. São as boas, as ruins, as que a gente quer, as que a gente não quer, as que a gente gosta, mas elas cooperam, né? Operam juntas, né? Pro nosso bem, né? Cuidado de Deus é uma coisa muito bonita, muito linda. Quando eu estava em São Paulo e
quando eu obtive essa proposta, aí você fica tentando desculpas, né? Ah, mas é só pegar um avião que eu vou estar a hora que eu precisar em Valadares. Mas não é essa a realidade. Então você imagina, num domingo, minha esposa foi com meus filhos para um aniversário de criança, eu falei assim, não, eu vou preferir ir lá para casa dos meus pais. E eu fiquei lá com eles. Então assim, você ter esse privilégio e essa oportunidade de poder vivenciar isso. Coisa que se eu estivesse morando longe, no outro estado, isso não ia acontecer. Ah, eu vou pegar um avião. Não, você vai lá ficar uma semana no máximo e vai voltar uma vez por ano, 2 vezes por ano. Então você não tem uma rotina de todo mês estar num local. Então quando você tem o privilégio, né, a gente está numa cidade relativamente pequena, né, e que você consegue todos os dias, se você quiser, fazer tudo, né? Se você quiser ir para uma academia, para um clube, visitar o pai, morar perto do seu trabalho, então nós somos privilegiados com isso, né? De poder buscar o menino na escola, de almoçar em casa, isso é um presente, né? Porque hoje, no mundo de hoje... Sim, uma capital não te dá isso, é difícil, né? É difícil. Né? Outra provocação, assim, eu acho a medicina uma área muito bonita, porque eu percebo que mais do que só o cuidado para com o outro, eu vejo um cuidado muito grande, talvez seja uma impressão nossa, não sei se isso é verdade, por isso que eu estou trazendo essa provocação, em relação aos próprios colegas médicos. Eu acho uma classe muito unida, pelo menos é o que parece para quem está fora. É um pouco diferente na arquitetura. A arquitetura não tem esse olhar tão unido, assim. A arquitetura, às vezes, tem vieses vaidosos, assim, né? Mas eu vejo que tem muito essa cooperação, essa coisa do indicar o outro, de eu também estar próximo. Por exemplo, eu vejo assim, a Sara, fiz especialização em clínica, mas você tem um pediatra que cuida dos seus meninos, você não tem... Tipo, eu poderia cuidar, eu entendo do que está acontecendo, mas consegue entender que o pediatra vê aquilo todo dia. Ele sabe qual que é a virose do momento, ele sabe o que está acontecendo, porque a prática clínica dele, naquela circunstância, está muito maior do que a minha, que estou olhando outra coisa. Veja aí essa interação, né? Olha, eu tenho um problema aqui. Eu lembro que quando eu tive uma certa dor de estômago, aí o que acontece? É pros dois que eu liguei. Porque eu falei assim, eu vou tratar de um jeito, mas também vou tratar do outro, né? Eu tava realmente vivendo uma circunstância importante. E aí, mas a Sara falou assim, não, deixa eu te falar, isso não é por aí. Você tá achando que é por causa disso, mas é por causa disso. E foi me orientando, inclusive, até a gente chegar na questão que não era tão somente parte gasto, né? É isso mesmo, gente? Vocês têm esse olhar mesmo? É realmente uma classe muito unida? De onde que surge isso? Isso é um assunto, às vezes é uma pauta dentro da faculdade. Como é que a gente pode descrever essa... Eu não vejo alguma pauta lá, não. Acho que tem questões ali que envolvem mesmo a demanda de você ter uma integração com outra especialidade, porque realmente você não consegue atender toda a demanda do cliente ali, do paciente, de maneira integral, né? Então a medicina, ela tem esse componente integrativo no sentido de olhar o sujeito como um todo, né? Mas precisa desses pareceres, dessa troca, para que ele possa ter melhor. Eu acho que a medicina, assim, o que acontece? Eu acho que o mundo médico é um mundo meio que... é uma cultura, igual a gente estava falando há pouco. A gente aprende que a gente tem que trabalhar muito, que a gente tem que fazer muito, que a gente tem que estar muito disponível. Aos poucos a gente vai desconstruindo muito dessas coisas. Mas, assim, você pode ver que a maioria dos médicos tem o mesmo perfil de fazer assim, assada, como se fosse uma comunidade. O fato de ser muito unido depende. Eu acho que tem alguns colegas que são mais afins mesmo, mas isso a gente aprende em hospitais grandes serviços. Lá, um paciente é visto por diversas especialidades. Inclusive esse modo generalista de que o clínico era o pediatra que era, já não é mais na nossa formação. Então, quando a gente vê um paciente num grande serviço na residência, era até mais... eu acho que até mais fácil do que aqui em Valadares, porque era um paciente que era dividido por vários olhares. Pelo meu olhar, pelo seu, pelo dele, né? E a gente que vem desses grandes serviços, de uma residência, de uma formação boa, a gente tem esse olhar de, peraí, deixa eu dar uma ligadinha aqui. O que você acha? Sabe, assim, e a gente trocar essa ideia, porque era o que a gente fazia todos os dias nos rounds da residência. E o paciente ganha muito, porque na verdade é um olhar muito diferente do outro olhar. E aí a gente tem, assim, o médico tem essa coisa também, quando a gente gosta a gente defende até, não tem paciente que fale mal de nenhum colega nosso, aí sim, né? Um outro pensamento que eu tenho também
que na época que eu terminei a faculdade, não tinha esse número de faculdades que tem hoje. Então, o privilégio de você fazer faculdade na sua cidade era muito pequena, pelo menos para quem mora no interior. Então, você tinha que ir para fora. E a realidade minha, que eu acredito que é da maioria também, era morar em república. Então, assim, se você pegar um colega que fez uma outra, não a área médica, né, qualquer outro tipo de faculdade, que o número era maior de faculdade, então as cidades acaba que também tem e muitos moravam e faziam faculdade na mesma cidade, que cresceu. A medicina já tem isso, a medicina você tinha que ir para fora estudar, então você ficava numa república com 2, 3, 4, 5 colegas. Então a gente imagina ficar 6 anos com um grupo de amigos, você acaba respeitando muito o que vai fazer, o que não vai, você vive muito a faculdade, sabe? E por ser período integral, a faculdade de medicina, então nos aproxima muito. E quando você sai disso, você sente uma falta muito grande, né? E quando você entra no serviço, você absorve, abraça e quer estar próximo daqueles amigos também. Então a gente acaba tendo isso. E como você falou do pediatra, uma facilidade muito grande, né? Você está numa área, mas qualquer dúvida que você tem, o contato, a afinidade, é muito fácil você resolver um problema, né? Você pega, liga pro colega, eu tô assim, vem aqui agora. Então, aconteceu essa semana agora, um colega ligou, eu tô precisando que você veja minha esposa, manda ela aqui no consultório. Então, ficou muito fácil isso, sabe? Então, tem esse coleguismo mesmo, coleguismo, né? Tem esse corporativismo, ele vem muito também da amizade, do respeito um com o outro, sabe? Não combinado ou não a faculdade ensinou, mas acredito que a convivência que nós tivemos, que espero que continue também nessa turma nova que está chegando aí. Isso que é uma preocupação nossa também, sim, dos jovens. Essa formação, né? Porque há uma escassez também no mercado. Isso gera aí uma frustração nas expectativas. A gente vê muitos jovens médicos adoecendo de transtornos mentais e outras complicações, automedicação, riscos assumidos, porque frustra com a expectativa de você sair já com emprego, né? Porque lá atrás, quando a gente formou, a gente era mais fácil hoje. Você tem lista de espera para você trabalhar aí nos hospitais da cidade, lista assim, 120 a 130 médicos esperando uma vaga. Eu vi uma reportagem ontem, fila de médico aguardando 5 horas da manhã, fila, para poder se candidatar a uma oportunidade de emprego. E sim, tem mudado muito essas questões, né, principalmente do mercado, e o volume de faculdades tem aberto. Umas com qualidade, outras não, né? É uma preocupação constante para a nossa comunidade também. Embora realmente tenha essa comunidade nossa bem engajada. E é uma área, né, a área médica, ela tem essa interface com os médicos, mas também tem interface com outras áreas. Particularmente, eu circulo com psicólogos, com fonoaudiólogos, até mesmo com direito, né? Por ser médico psiquiatra forense, também atendo demandas do judiciário. Então, acaba que o médico está circulando em todas as áreas, não tão somente com os médicos, mas realmente tem essa porta de entrada mais acessível. Mas preocupa muito os jovens, né, que estão formando, porque vê a medicina com muito glamour e na hora que sai da faculdade não está assim mais. Aqueles que carecem de disponibilidade de vagas de residência e outras questões, acaba entendendo ir fazer especializações e depois tem alguns prejuízos relacionados. Essa transição em relação a outras áreas é uma delícia. A arquitetura tem muito disso, assim. Pelo menos eu optei por ter um escritório ativo em diversas áreas. Então, assim, a gente consegue fazer clínicas, né? Então, cada clínica tem uma especialidade, uma especificidade também, técnica, né? Uns com questões cirúrgicas, outros com questões só de consultório. E a gente vê que o paciente de vocês também, cada um tem uma demanda muito específica e busca algo. Então, eu acho que é algo de muito valor para mim poder transitar e aprender com isso, né? Então, quando a gente faz escola, é um outro mundo e a gente vai aprendendo junto, assim, quando a gente vai fazendo cada clínica de cada especialidade também. E a gente transita muito, né, com questões legais de aprovação de projetos, órgãos que são reguladores, né? Vocês passam pelas fiscalizações de vigilância sanitária, código de postura e etc. Então, assim, corpo de bombeiro, né? Então tem várias coisas que passam por vocês e que acaba que são tangíveis ao escritório de arquitetura também.
O que vocês poderiam ressaltar hoje, assim, se você pudesse refletir sobre a sua área, sobre a sua ação ali no seu consultório? Qual tem sido assim, o maior desafio de cada um? Olha, meu maior desafio, você acredita que não é na parte da medicina em si, com os pacientes? Eu acho que é um desafio, né? Inclusive nos dias de hoje, eu falo assim que... Eu vou falar um pouquinho desse desafio, então, que não era o maior, mas eu vou falar dele. Assim, né, eu sou gastroenterologista e meus pacientes vêm com problemas gastrointestinais. Então, a primeira coisa é o tratamento de base, que na verdade não é um tratamento com remédio. Eles têm que ter uma base, assim, básica mesmo, que é uma alimentação saudável, que nos dias de hoje é difícil. Eu quase que é um milagre, que eu fico assim tentando. Maior parte da consulta, né, no mundo que só tem ultraprocessado, industrializado, fast food, correria. No mundo onde tem um celular o tempo inteiro, aí eu tenho que falar de sono com eles. Porque se não dormir bem, o tanto que tem que dormir na hora certa, aí também fica difícil eu dar só um remédio e dar certo. Aí eu tenho que falar de atividade física. Eu tenho que falar de coisas que são básicas, que não tinha muito problema. Eu acredito que há um tempo atrás, que as pessoas dormiam cedo, as pessoas comiam comida de verdade, as pessoas eram menos estressadas e por isso, na minha opinião, adoeciam menos. Então eu tenho que falar com elas que meu medicamento até vai dar certo, mas que eu preciso disso. E assim, a grande maioria dos meus pacientes voltam daí a 2 meses, assim... melhores, porque às vezes conseguiram fazer parcialmente essas mudanças de comportamento, mas aí eu vou tirar a medicação agora. E aí a minha dificuldade é toda nessa, porque os pacientes não conseguem, muitas das vezes, sabe? Então acho que esse é um grande desafio. E isso não é só no meu consultório, no seu consultório, eu tenho certeza que essas 3 coisas, sono, atividade física e alimentação, é a base de qualquer tratamento. Qualquer doença ou saúde, isso é a base. E eu acho que isso está muito difícil hoje em dia, da gente conseguir uma conexão com o paciente e conseguir essa virada de chave. Agora, o meu segundo desafio como médica não é sendo médica, é sendo gestora. Esse é pra difícil. mim, esse é o mais difícil. Então, quando eu vou lá no escritório de vocês e que a gente tem que aprovar o projeto lá e tem toda... tudo bem que isso ainda vai ser por 1 ou 2 anos, mas depois gestão de pessoas, depois gestão de tudo, a parte financeira, administrativa, a gente não tem nada disso na faculdade. Então eu acho que para mim esse é um desafio assim também que me tira um pouco o sono, talvez. Não é fácil mesmo, não. Eu vejo assim, nós vivemos uma crise existencial, né? Um momento muito difícil da humanidade. A gente vê uma pandemia de personalidades histriônicas, de um ponto de vista de excesso de tecnologia, e as pessoas acabam conectadas excessivamente tecnologicamente à face do afeto. Um problema sério hoje no modelo, né? E já tem aí 1 bilhão de pessoas no mundo com depressão, 1 bilhão com transtorno mental geral. No Brasil já é 375 mil pessoas com transtorno de ansiedade. É o país no mundo, né? Transtorno de ansiedade. E depressão já é o segundo, né, país no mundo proporcionalmente em depressão. É onde que nós estamos caminhando. Então existe um problema de saúde pública, excesso de medicações, interações medicamentosas. Até falei na palestra lá no Rio de Janeiro, até do papel lá do Ló Borges, né, que ele faleceu com questões envolvidas em medicações, automedicações em excesso. É muita disseminação de produtos aí que acaba virando moda, pessoas aproveitando também de um discurso não científico, aproveitando as pessoas nesse sentido. Então nós estamos num problema sério de saúde pública no Brasil. Realmente exercer medicina hoje é um pouco complexo, porque você tem que, além de atender uma demanda excedida por transtornos, em minha área, por exemplo, transtorno mental de maneira geral, e ainda a gente tem que mostrar a ciência, argumentar. Esse contraponto eu acho que é o mais desgastante, porque tem pessoas que não vão lá adoecidas. Os pacientes meus mais difíceis são aqueles que não têm adoecimento. E realmente você mostrar para eles outras possibilidades, como uma necessidade de fazer atividade física, melhorar o padrão de sono, acho que é o mais complicado. E também converter aqueles conhecimentos, né, não
científicos, eu acho que é um problema sério. Achei que aquelas receitas ou prescritas por outros profissionais e um invadindo a área do outro, acho que o momento requer cautela e prudência. Queria só acrescentar nesses 3 pilares que eu falei, a espiritualidade. Que é uma das coisas que eu falo muito com meus pacientes também, que como praticar a espiritualidade faz toda a diferença em qualquer tratamento. Inclusive um tratamento, né, de saúde mental. E aí, às vezes, assim, eu falo, atividade física, sono, alimentação, como a gente fala, e sua espiritualidade? Como que tá? Me conta. Eu pergunto, tá, e quantas vezes você consegue ir na sua igreja, ou na sua filosofia? Quantas vezes você consegue ir por semana, você vai? Como que é isso? Então você tem um canto na sua casa, você lê? Porque eu acho assim que a espiritualidade, ela fortalece. É outra coisa. A fé, a gratidão, sabe umas coisas assim que fazem totalmente diferença, e eu acho que tudo isso, por exemplo, né, igual no mundo de tecnologia, as pessoas não leem mais, nem a Bíblia e nem nada mais, porque elas têm tudo muito pronto, umas imagens prontas para elas, inclusive tem níveis de comparação o tempo inteiro, com coisas que não são reais, né, são virtuais, não são reais. Então, esses pacientes, eu acho que eles estão muito perdidos. E às vezes eu falo com eles, olha, eu quero que você pratique comigo, mas eu preciso que você pratique com o Franz, porque os pacientes também estão mudando, já mudou muito, mas tem muito preconceito. não preciso do psiquiatra. Psicofobia é um crime, né? Estigmas. E eu falo, mas eu tô falando que eu preciso cuidar da sua mente. Eu não tô falando que você... Porque cuidar da mente da gente que controla todo o organismo. Eu acredito que hoje é o principal, né? Se você tá com a mente boa, tranquila, acho que o seu organismo vai funcionar direitinho. E às vezes o paciente acha que assim, não, é só força de vontade. Não, calma aí, tem outras coisas. Vamos no médico que analisa isso. Que se for só, né, força de vontade, obviamente todas aquelas outras bases que eu falei, espiritualidade e tudo mais, ele vai te falar. Mas por que não ter uma pessoa que consegue te avaliar? Então acho que essas coisas, hoje eles estão bem mais abertos, eu vejo. Assim, do início que eu comecei a sugerir até hoje, tem uns 8 anos que eu estou em Valadares, eles estão bem mais abertos. Mas antes era mais difícil. Na verdade, assim, né? Acho que o problema maior seria a nossa existência por falta de sentido. E ninguém vive muito tempo sem sentido. Porque, afinal de contas, a gente precisa de ter sentido, evoluir com propósito, para transcendência e conectar em algo que realmente te traga conforto, reduz a impulsividade. E aí é nesse sentido. Porque a fé controla esses impulsos, né? Em algumas doenças da medicina, sem a fé é impossível. Que é muito dolorido. Deus nos criou corpo, alma e espírito. E é importante ter esse equilíbrio, né? Eu vejo assim, é uma busca nossa, porque às vezes o espiritual demais e o físico de menos e a emoção de menos também não segura tudo. Né? Não adianta assim, às vezes pessoas espiritualizam muito, ou até a gente mesmo pode espiritualizar demais também. Nossa, esse problema é espiritual, é por causa disso, daquilo. Não, às vezes aquilo é físico. Se eu não exercito, se eu não adianta eu espiritualizar. Falar assim, nossa, isso aqui é uma maldição na minha vida. Não, eu tô deixando de cuidar do meu corpo, do corpo, das emoções. Então, assim, o equilíbrio dos três, que é a nossa busca constante, né? Que é um super desafio. E você, Carlos? Pois é, comigo eu trabalho com 2 extremos, né? O paciente jovem, buscando uma melhoria da qualidade de vida e estética, né? Então chega a maioria mulheres na faixa aí dos 20 aos 50, 60 anos buscando a estética. Então é uma realidade e você tem que, com muita sensibilidade, explicar qual que é a realidade, o que é possível fazer de melhor para ela e encaixar isso com a perspectiva do paciente. Então tem que entender o que é que você deseja. A partir do momento que eu desejo, talvez eu quero entregar muito mais, mas ela deseja tratar que ela vê só que tá doente ali. O nosso olhar como um todo, nossa, mas aqui, não, o que incomoda. Então a gente tentar alinhar isso, essa perspectiva do olhar do paciente com o nosso olhar. E também eu tenho um outro extremo, que é o paciente idoso, muitas das vezes cardiopata, dislipidêmico, diabético, hipertenso. Para complicar, tabagista. Tabagista. Então o paciente chega com um pacote completo, queixando principalmente a claudicação, que é dor para caminhar. Então, quando a gente começa a buscar as informações e
e o manejo, os exames, e a gente começa a descobrir alguns problemas, aí a gente depara com isso, né? Será que o paciente ele vai controlar o diabetes? Será que ele vai parar de fumar? Porque a artéria que Deus deu ele entupiu, obstruiu por conta de uma doença, por conta de um hábito de vida que é o cigarro. Então, você refazer esse caminho, desentupir esse vaso, e você saber que vai obstruir novamente se não controlar o diabetes, se não parar de fumar, então isso traz para nós uma angústia muito grande, né? Você tratar o paciente ficar maravilhoso, você liberar o paciente retornar depois de 1 ano, 2, com aquilo que você fez obstruído por conta de uma doença, por conta do manejo, né? Não parar de fumar, não fazer uma atividade física, né? A espiritualidade também é muito importante. Então vamos servir? Sara, você comentou a respeito da dificuldade da gestão, dos desafios. Não da dificuldade, mas dos desafios. A arquitetura é a mesma coisa. Eu aprendi a ser arquiteto, não aprendi a ser um gestor de escritório de arquitetura. Graças a Deus, Deus me deu assim, o privilégio de ser casado com uma administradora e que assumiu esse papel de sócio, administradora no escritório. E eu conto isso para todo mundo e isso é muito comunicado, assim, porque realmente eu tenho esse privilégio de poder focar minha cabeça mesmo em criar, em atender meu cliente, em fazer minhas áreas de pesquisas todas, enquanto ela está gerindo aquilo ali. E eu brinco que eu faço, eu não sei quanto que eu pago, eu não sei quanto que eu recebo, eu não sei nada. Né? E ela toma conta disso tudo. Mas eu vejo que realmente é um super desafio. A gente fala assim, meu Deus, a gente às vezes forma e a gente é colocado no mercado de uma forma que às vezes, se a gente tivesse essa estrutura assim, de aprender a lidar com a questão financeira de um escritório, de um consultório, de uma clínica, da gente poder ter outras coisas junto, talvez a gente até atenderia melhor, talvez a gente teria até... Eu vejo que isso fez muita diferença na minha carreira, assim. Hoje eu tô completamente dedicado porque eu não tenho ali a cabeça focada nisso, mas não tem jeito, porque às vezes eu tenho uma mulher, né? Mas às vezes você vai ter um funcionário, você não tem como dedicar assim cegamente como eu faço, porque você tem funcionários que você não conhece como que ele foi criado, a índole, se ele... Eu vejo esses desafios, né? E assim, imagino que essa construção... Você acha que tem mesmo assim esse olhar de desconstrução, inclusive? Tipo, poxa, eu nasci para ser médica, eu não tô sendo empresária. Que todo mundo fala, parece que você não é tão bom médico se você é um tão bom empresário na medicina. Um empresário da medicina, né? Que vai ter ali muitas outras coisas, muitos outros serviços sendo prestados a não ser a sua consulta. Você vê, você enxerga isso? Eu acho que cada vez mais os médicos estão se tornando empresários também. Só que eu acho que a maioria dos médicos, se fosse escolher, gostaria de fazer o papel de médico, não de empresário. Então é a minha dificuldade. Porque tem médico que gosta de ser empresário, não necessariamente fazer o papel do médico, mas não é o meu caso. Eu faço, obviamente com a ajuda de uma equipe, mas é um desafio, porque quando você sai da faculdade, você nem imagina que você vai passar por todos esses processos e você apanha muito até entender o que vai acontecer. Aí até você fortalecer uma equipe, aí você começa a fazer até umas consultorias e tudo mais. E a gente não tem nada disso na faculdade. Administração, gestão, financeiro, não tem nada disso na faculdade. Não sei se agora deveria ter, não sei se agora estão começando a implementar. Então a gente, para o médico então, que é zero exato, é zero, aí a gente, eu pelo menos... Né, a gente tem uma clínica juntamente com meu marido, que é cirurgião plástico, então são duas frentes diferentes, né? Eu com a gastroenterologia, ele com a cirurgia plástica, duas dificuldades diferentes, dois públicos não necessariamente diferentes, um mais voltado para estética, outro voltado mais para dor, mais para doença. Graças a Deus hoje em dia vem muito por prevenção também, né? Porque a gente está construindo isso, mas é desafiador. Até os pacientes, o perfil dos pacientes hoje é muito diferente. Os pacientes antigamente viam o médico de uma forma diferente, eram mais pacientes. Hoje em dia, se você não responde uma solicitação, eles não são tão pacientes assim, tem que atender o telefone, o WhatsApp, tudo é de imediato, então é complicado.
É complicado fortalecer uma equipe com esses pacientes tão exigentes. Hoje a sociedade tá tão exigente, né? Tá todo mundo muito impaciente, demais. irritado, né? Irritadiço. Eu também tenho esse privilégio, né? Minha esposa também é administradora, né? Ela fez moda e administração, então contribui muito. Eu falo com ela que nós tivemos um privilégio muito grande dela optar, né? Se ela queria trabalhar ou se ela queria se dedicar aos filhos. E essa fase de crescimento é muito bom eu poder dar essa oportunidade para ela de escolha e ela escolher cuidar das crianças. Mas não necessariamente não deixou de me ajudar também, sim, ajudando muito dentro de casa, né? Ajudando muito a criação, porque quando você está... Eu, particularmente, estou na clínica sabendo que meus filhos estão com ela, assim, é outra cabeça, é tranquilidade. E, em contrapartida, ela também me ajuda na clínica. Então, isso me ajuda demais, sabe? Então, ela é responsável para fazer a maioria dos pagamentos, sabe? Então, ela consegue gerir mesmo de casa, ela frequenta muito lá. Então, eu acredito que eu sou um privilegiado em relação a isso, viu? É verdade. Não, nós dois, porque nós três. Então, ela acaba me ajudando também, não tá aí agora, mas ela ajuda no sentido de ter essa qualidade de educação dos meninos e tudo, já dá uma aliviada, né? Principalmente quando se não preocupa, já fica a cabeça mais variada. Embora eu sou muito controlador com as finanças, né? Acho que as dificuldades me deixaram assim aguçado, porque muito jovem ainda, eu entrei já para a área como vendia já as coisas, já trabalhava fora, precisei para os Estados Unidos. E lá eu aprendi muito na América, fiquei 2 anos lá, aprendi muito que precisa de economizar, e não é o tanto que você ganha, né? É o tanto que você consegue ali juntar e administrar com o que você tem. Então aprendi isso lá e realmente faz toda a diferença hoje. Então eu consigo estabelecer com ela, com o apoio dela. Mas não é fácil administrar, não. Não é fácil. Eu acho que a questão, acho que o gargalo talvez seria realmente a liderança da equipe, junto com os profissionais ali que, embora tem pouco também, né? São 2 secretárias, mas tem as questões da dinâmica do consultório psiquiátrico que não é fácil, por conta da necessidade do atendimento mais urgente, de responder de maneira adequada. Tem questões também burocráticas, de laudo, de demandas também administrativas, de fórum, da questões que envolvem o PJE, que é o programa aí do Estado, do França, mas uma coisa que eu percebo também, que nós temos que aprender a delegar. Né? Então, assim, quando você... eu sou responsável por tudo, eu quero fazer tudo, eu quero administrar, eu quero mexer com finanças, você pode até fazer e pode dar conta de tudo. Mas quando você aprende a delegar, olha, então eu vou contratar essa pessoa para ser responsável por esse assunto determinado, essa pessoa é responsável por isso, tira peso das suas costas. E muitas das vezes, você não tem a visão que a pessoa tem. Eu tenho um amigo que sempre carregou tudo, e ele falava, cara, mas não é possível, um menino querendo administrar minha rede social, ou querendo administrar isso, mas depois que começou, o know-how, né, viu a diferença, que não importa a sua idade, importa a experiência, o que a pessoa se dedica, né, a fazer. Então, hoje, você delegar, tirar um pouco de responsabilidade e dar a quem sabe e é qualificado para isso, eu acho que te ajuda muito e te ajuda a crescer, né? Com certeza, a secretária, a principal que administra lá, a Ingrid, ela tem toda essa componente aí de gestora. Mas é difícil também ter essa pessoa. Nós temos os programas operacionais padrão da clínica lá. Desde sempre a gente colocou isso aí. Funciona, se entrar próximo vai funcionar daquele jeito ali. Eu centralizo só questões assim, que envolvem as minhas questões pessoais, né, financeiras. Mas no consultório pessoal, já tem um programa próprio de... E uma outra coisa aqui que a gente não pode esquecer de falar é os funcionários, né? Hoje é meu braço direito e meu braço esquerdo, né? Além da minha esposa, eu tenho lá 3 funcionários que, assim, eu posso fechar os olhos. Ela tem uma secretária que é maravilhosa, que é a Márcia, que foi secretária da Rose, dermatologista por muitos anos, delicada na hora de conversar com o paciente. A Jane, que é minha enfermeira e minha instrumentadora também, que tem todo o know-how e segura muita barra e responsabilidades e tem me ajudado muito. E a Jo, que está na parte da clínica,
de deixar a clínica do jeito que todo mundo chega e gosta, com cheiro e com a limpeza. Então é muito importante você ter ao seu lado pessoas que... Com certeza. E que é tão difícil hoje em dia, né? Eu já tentaram tirar a Ingrid lá de mim lá. Só que eu falava, mas vamos com calma. E sabe o que é interessante? Que ela mantém lá o vínculo comigo pela relação que foi estabelecida, pelo lugar de trabalho. E a carga horária eu tendo reduzir para que elas trabalhem ali e não adoeçam, né? Porque tem que pensar sempre também nessa dimensão psíquica, no sentido de dela não adoecer, porque ali realmente o consultório o volume de atendimento acaba sobrecarregando a todos, né? Mas eu acho assim que, por exemplo, o que aconteceu comigo, por exemplo, quando eu fiz minha residência, a última, de endoscopia, não aprendi nada até agora de nada disso que a gente falou. Para poder eu fazer meu primeiro exame de endoscopia, eu tinha que saber, assim, lavar o aparelho, eu tinha que saber funcionar a veia do paciente. Meu staff falava, nem sonhe em tocar nesse aparelho antes de você saber fazer coisas básicas. E eu ia depois do meu horário lá, para poder aprender as coisas básicas, para poder aprender logo. Para saber até ensinar. Só que aí eu vim para Valadares e pronto, agora eu vou abrir um serviço de endoscopia. E aí você não tem noção do que é abrir um serviço de endoscopia. As Mas normas eu recomendo lá, viu? Ela é muito de vigilância, ela é muito né? bem assistido lá. Sou prova disso aí. Gratidão. Mas é uma coisa que a gente vai sentar com o arquiteto para poder fazer um projeto de... Aí você vê o tanto de exigência assim, que precisa de fato ter, mas que vai muito além do que você imagina. Muito além do que você imagina. São detalhes assim. E provavelmente, mesmo com toda a assessoria, a vigilância ainda vai, né? E a gente replaneja o projeto não sei quantas vezes, né, João, né, Isabela? Porque verdade, muita burocracia. a gente imaginava que era sentar, vamos agora atender os pacientes. Uma das coisas que para nós é um super desafio é gerir no seu projeto agora, que a gente fez uma coisa muito interessante, que a gente já pegou todos os profissionais complementares e já trouxemos. Mas é muita coisa, eu olhando a minha parte, o outro olhando a parte da vigilância, o outro do corpo de bombeiro. A Sara olhando a questão do paciente, da experiência que ela tem com o paciente, com a clínica. E cada um puxando, igual corda. Eu puxo pra cá, a Sara puxa pra lá, o outro puxa pra cá, o outro... rápido. Conciliar isso é um Eficiente. super desafio, né? A gente estava falando muito de coisas assim, né? De estatísticas, né? Das pessoas que hoje estão adoecidas, etc. Uma coisa que a gente não ouvia falar muito antigamente era o burnout. O primeiro contato que a gente teve com o burnout foi por causa da Isabela. Né? 10 anos atrás. E eu não me esqueço, a gente a gente era recém-casado. Eu lembro que a Isabela tinha constantes enxaquecas, a Isabela passava mal, a Isabela sempre assim, 2 vezes por semana tinha que ir no Unimed tomar alguns medicamentos e tudo. E é engraçado que sobrava pro noivo na época, que era o autônomo, né? Aí, assim, a família da Isabela trabalhando muito, a gente conseguia fazer essas coisas. Eu lembro da gente casar, e a gente passou um mês de lua de mel, e aí eu fui desfazer a mala, porque ela já voltou direto para trabalhar, a Isabela trabalhava em banco. E quando eu desfiz a mala, os medicamentos que ela tomava, assim, que eram muitos medicamentos, aquele Sumax Pro, não tô fazendo propaganda, mas Sumax Pro nasal, aquela coisa de enxaqueca, aquela coisa. E ela já tinha tratado assim, vai no bucomaxilo porque você tá com problema de ciso. Vai no neuro, aí foi no neuro, aí faz botox na cabeça inteira por causa de tudo quanto vai no oftalmologista, tudo que pudesse relacionar com a questão. E eu lembro que quando eu desfiz a mala, os remédios estavam lá. Aí eu pensei assim, tudo bem que eu sou arquiteto, mas eu imaginei assim, opa, isso aí tem alguma coisa. Sinal de alerta, você deve ser psicológico. E eu lembro que, claro, a gente vem de uma família que hoje, né, que a gente tem mais esclarecimentos sobre questões de psiquiatras, essas coisas. Então todo mundo, não, que é isso? Não, nossa, que é isso? Muito nova, tal, né? Muito nova, né? Tadinha, né? Passando E a psiquiatra. Isabela amava o trabalho. né? E a Isabela amando o trabalho. Eu sempre sempre quis trabalhar no banco, mas assim, 20 anos gerente. Com 19 anos já era gerente de um banco, assim, acima dela só em Belo Horizonte. Então, assim, muito capaz. Então, tipo assim, não, pô, agora que eu consegui, agora que eu cheguei, não é possível, né? E eu lembro de você conversando, você chamou a Isabela primeiro.
E aí a gente já era casado, tudo. Aí quando você me chamou, você virou pra mim a tela do seu computador e leu comigo. Aí você tava falando, síndrome de burnout, eu falei assim, não, tem que trocar esse nome, tem que ser síndrome Isabela. Porque era tudo, era impressionante. Então assim, primeiro, a rapidez do seu diagnóstico, porque tipo assim, foi o tempo dele conversar com a Isabela, ele me chamou já assim, entendendo o que estava E acontecendo. antigamente não tinha, não era falava muito, não disso. se falavam disso, né? Era uma coisa muito nova, há 10, 11 anos mudou atrás. de E eu vejo assim, Cada dia o mais. seu olhar muito treinado, é óbvio, né? Seu trabalho, eu tenho certeza que todo mundo aqui, ao bater o olho ali, consegue, igual eu como arquiteta, eu entro. Aí eu já vou virar agora pra Sara, foi muito engraçado que quando a Sara me contratou, antes de me contratar, na verdade, quando a Sara foi me apresentar a casa, já tinha acontecido umas questões e ela tava com uma certa insatisfação e ela queria dar assim, mais a cara dela, da personalidade dela. E uma amiga nossa em comum me ligou depois, falou assim, nossa, a Sara me ligou aqui desesperada. Eu falei, mas por causa de quê? Ela falou assim, João, ela falava assim, que você olhava e falava assim, não tem condição. Aí depois você ia pro outro ambiente e você olhava e falava assim, não tem condição. E eu fico olhando pra mim mesmo e falei, meu Deus, por que eu não fiquei calado? Por que eu exponho tanto assim quem que eu sou e tal? E então assim, a gente bate o olho, a gente vê assim, nossa, pô, não tem nada a ver com o que a Sara queria. O discurso dela não estava ali. Então meu trabalho foi realmente diagnosticar e tratar aquilo de forma espacial, né? A gente espacializar os desejos E o Francis fez, né, esse diagnóstico tão rápido. tão rápido e um tratamento muito rápido. Foi. Um tratamento também que a gente imaginava, nossa, vai dopar, vai fazer, vai acontecer. Não Nada precisou. disso. Ainda bem, não precisou, né? Não, a gente E tem uns mudou, casos né? certos. É. E ele conversou, ele falou assim, olha, você é muito nova. Você pode fazer outras coisas. Aí eu falei assim, não vou fazer isso não. Ele falou assim, vou te dar um atestado. Eu falei assim, não preciso não, tô ótima, tô maravilhosa, não quero A nada. negação, Você vê que a né? diferença É difícil aceitar. do burnout é isso aí, né? Por conta desse padrão de rigidez Isso, interna e eu relacionada ao sou trabalho. isso, eu Conta, como né, que a gente muito. tem Só de que aí tem as fazer. fases, né? Tem. As fases que é a despersonalização, a desrealização. A despersonalização é quando parece que o seu corpo tá indo automático, né? Você faz aquilo ali e aí começa a ter outros sintomas somatofórmicos, sintomas físicos. né? Físicos, eu Dores, tinha. dor de cabeça, muitas dores. E aí você me deu, né, esse tempo desses primeiros 30 dias. Fiquei melhor, né? E aí o João Daniel, depois na hora que eu voltei, ele foi conversando, olha, posso te falar uma coisa? Vamos pensar em outra coisa pra você. Vamos dar E Deus foi, Vamos, caminho, Deus né? foi muito bom que veio a Então. Luísa. Aí Deus foi muito bom que veio a Luísa, engravidou. Então ela afastou mesmo e foi realmente cuidar. E depois, com a Luísa, e com aí 2 anos, que ela falou decidi. assim, eu quero voltar pro mercado. Foi a hora que a gente falou assim, não, então vem tomar conta do que é seu, sabe? Aí, então assim, mudou minha vida um diagnóstico. Eu Entendeu? decidi Mudou a minha desligar vida, da empresa sabe? pra É. viver uma nova vida. Né? O diagnóstico de um médico, ele olhou pra mim e eu falei assim, não, realmente. É interessante quando você fala assim, que aí eu entrei e o Francis ouviu a Isabela. E aí fez o diagnóstico. Então, igual você falou, eu ouvi o que você queria e aí eu fiz o diagnóstico. O que acontece na medicina hoje? Hoje os médicos não têm tempo de ouvir. Porque se ouvir, vai fazer o diagnóstico. E por causa, eu acho que dessa... Não sei se seria um tema adequado para falar, mas a medicina ficou um pouco difícil de ser ouvida se você não tiver um pouco de sensatez, com ética, porque o mundo te exige meta, às vezes, né, enfim. E aí você tem que decidir para qual caminho que você quer ir, senão você não ouve, senão você não faz o diagnóstico, senão você não muda a vida do seu paciente, do seu cliente. E aí, às vezes, quando eu tô com um paciente dentro do consultório, não só, doutor, eu tô com má digestão, eu tenho que parar e falar com ele, o que mais que você não digere a não ser o carboidrato? Seu filho, sua sogra, você tá com raiva de quê? Tá sobrecarregado? E às vezes tem uma mulher que chora e fala assim pra mim, eu não aguento fazer tanta coisa, eu que faço tudo dentro da minha casa. Eu trabalho fora, eu cuido do meu filho, enfim. Então assim, digerir o carboidrato, a carne vermelha, tá o mais fácil pra ela. É verdade. Então, se você não ouve o seu paciente, você não consegue fazer o diagnóstico. E o que você fez comigo foi simplesmente me ouvir.
Você não viu o que você queria, o que você achava, qual que era meu sonho. Você até me deu um parecer técnico do que você queria. Mas você ouviu qual que era a minha queixa. Exatamente. É isso que do arquiteto ao médico deveria acontecer. E como escuta, que impacta no diagnóstico o paciente e a família, né? Olha pra você ver como que impactou você, Total, né? total. Então, assim, Isabela chegou, foi identificado um problema que impactou diretamente a ela e você, né? Total. Então, assim, Criação da como isso é Luísa, importante. nossa filha, foi outra Se não tivesse coisa. buscado essa orientação, esse diagnóstico, como é que estaria hoje? Como ela está sendo importante na sua vida, na parte da administração, Foi outra né? coisa, né, minha mãe? E aí depois a gente começou a construir nossa família, Tá veio a vendo? Luísa, mudou tudo. Foi maravilhoso. Então, escutar do colega, Desconstruir né? umas coisas para construir outras, né? foi, Porque a gente que também fica... A gente não... Eu acabei de falar aqui, esse novo modelo de mulher não deu certo. Então a gente foi treinada para fazer várias coisas que agora a gente está, né, desconstruindo isso. Porque senão a gente não sai desse burnout Não, nunca. A gente sim. acha que a gente tem que continuar batendo meta no banco, ao invés de Sim. fazer arriscar e fazer uma coisa diferente. Então também essa abertura sua por um novo foi importante. Com Importantíssimo. certeza. A escuta é o instrumento mais importante de prevenção de desordens de maneira geral, principalmente do suicídio. Tanto é que o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, trabalha com essa perspectiva, né? E realmente escutar essas, né, as queixas, né, nos leva a entender essa dinâmica. E quando trata-se de burnout, o burnout sempre subestima, né? A pessoa subestima, nem superestima sintoma. E subestima, acha que vai dar conta. E sempre a gente observa naquelas personalidades mais rígidas, lista, regra, ordem, organização, esquema, padrão de comportamento mais consciencioso, um senso de justiça muito aprimorado, que às vezes não sabe falar não, às vezes é a mãe que é muito altruísta, que doa para o outro, esquece dela própria. Então vai somando isso e realmente quando está num ambiente favorável a adoecer, submetendo a metas ou algum padrão ali de exigência de uma chefia imediata, e realmente a pessoa vai deixando ali se queimar. É verdade. Então, por isso que o burnout Chama burnout. E a relação humana requer uma relação de reciprocidade. Às vezes no trabalho, às vezes não tem isso, né? Às vezes não tem um elogio, não cumprimenta, deixou de cumprimentar. Aí traz prejuízo. É uma coisa... realmente... Como a prevenção Esses também é cenários, né? importante, né? Igual na minha área, você está falando isso aí de prevenção, tanto que é importante. O paciente chegar, você saber orientar o paciente uma prevenção de uma doença venosa crônica, sabendo que ela pode evoluir para uma úlcera venosa num futuro próximo, você explicar para o paciente que ele tem que fazer uma atividade física, ele tem que ter controle do peso, uma alimentação adequada, utilizar uma meia de compressão, fazer um esporte, praticar uma atividade física, vai impactar na vida dela, no futuro, na família dela, porque a partir do momento que abre uma úlcera, uma ferida na perna, não só o paciente, mas a família, o esposo, é o filho, é o curativo todo dia, é o impacto financeiro. Então a prevenção é extremamente importante em todas as áreas, né? A gente estava falando aqui nos bastidores, enquanto a gente estava deliciando aqui, agora chegou uma sobremesa maravilhosa, a respeito do Monjaro, né, que é algo muito falado. E o que vocês, dentro da especialidade de vocês, enxergam a respeito do medicamento, assim? Deixa eu falar da minha especialidade, que tem contribuído muito, tem se falado muito do lipedema. Então, tem muitas mulheres que procuram o consultório do cirurgião vascular, do angiologista, por conta do lipedema. Muitas das vezes encaminhado por outras áreas e especialidades. E como que o Monjaro tem impactado, né? Então, é uma doença inflamatória crônica, hereditária, que o tratamento é multidisciplinar, mas é um medicamento que veio, que o paciente vinha, iniciou a medicação e, claro, que com toda contribuição dada, né, pela especialidade, pela drenagem linfática, meia, atividade física, mas o Monjaro tem contribuído muito na minha área por conta desse fato. Que legal. Muito. Na minha área também, né, assim, não só o Monjaro, mas os análogos de LP1, que são as outras canetinhas emagrecedoras, contribuem muito. Hoje em dia, a principal causa de cirrose no mundo não é mais por conta da bebida alcoólica, é por conta da obesidade causando a gordura no fígado, que é visto como esteatose hepática. Então, com certeza, contribui. O problema não é usar a medicação, é como usar essa medicação. Porque muitas pessoas optam por usar essas medicações de forma aleatória, sem um acompanhamento médico.
E sem os outros pilares que a gente já discutiu aqui, que é atividade física, uma alimentação saudável, e quando para-se de tomar essas medicações, tudo volta à estaca zero, porque não teve essa preparação. E às vezes alguns pacientes não têm a resposta que poderia ter, pois não foi orientado com um profissional especialista naquilo. Porque assim, no Brasil as coisas são muito fáceis de serem adquiridas. Então às vezes até uma medicação falsificada, está tendo muito esses problemas também. Agora a medicação em si, ela é promissora. Se juntar isso com a força de vontade de uma virada de chave, de mudança de vida, juntamente com um profissional capacitado, vai me ajudar na minha especialidade, na sua, em todas elas. Não só as canetinhas emagrecedoras, mas qualquer outro medicamento. Na psiquiatria, como é que Na é? psiquiatria, a gente observa assim, a obesidade ele é fator contribuinte ali da situação de agravamento de depressão e ansiedade. Porque a obesidade inflama. Depressão e ansiedade também inflama, né? Então a gente sabe que tem essa relação. Então quando você tem dispositivos como tirzepatida para, né, nessa questão da redução do peso e tratar a obesidade, é um instrumento muito importante, mas ele precisa ter algumas cautelas, porque alguns pacientes psiquiátricos tomam medicações, toma lítio, às vezes toma ali para tratar bipolaridade, trata também algumas outras medicações que podem interferir na absorção. Então a gente precisa de ter algumas cautelas para evitar as internações medicamentosas e não trazer prejuízo para esse paciente. Então acho que o paciente precisa de ser acompanhado e precisa de ter interface com as outras especialidades, para que o paciente tenha esse olhar mais holístico, de adequado, sem que porque não é só perder o peso, né? Precisa ter um condicionante que envolva atividade física, que envolva ali acompanhamento nutricional, para que a medicação realmente tenha uma resposta satisfatória a longo prazo. Nada de imediatismo, né? Principalmente aqueles pacientes com transtorno de ansiedade, ou transtorno depressivo, até mesmo transtorno afetivo bipolar. Gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Foi uma delícia. O papo rendeu, falamos tanta coisa, juntamos pessoas, né? Eu acho que o bonito da gente é essa questão de estar junto do outro, conhecer novas pessoas e tratar de diversos assuntos que são interessantes, tanto para nós, né, para quanto quem está nos assistindo. E eu tenho certeza que a gente saiu muito enriquecido aqui, né, amor? Demais, a gente agradece muito, tá? Pela presença de vocês na nossa casa. Nós que agradecemos. Ficamos felizes pelo convite também, viu, Isabela? João, Gratidão. Tudo maravilhoso, gostoso, né? A casa bem bonita, o papo, a oportunidade para com os colegas, gratidão. Bom demais. Afinal de contas, a gratidão desbloqueia a abundância da vida. Amém. E nós preparamos um livro para vocês.